Pai Senhor, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite para todos. Hoje mais uma terça-feira, vamos para mais um vídeo. Feliz que até que o Senhor tenha nos ajudado. E mais feliz com os irmãos ainda. Hoje entre o Face e o Instagram, deu 56 visualizações de mensagem. No YouTube, 2.500 visualizações. Creio que é somando os três, né? Inscrito no YouTube, 165. No Face, Instagram. Assim me falaram, irmão, que eu não entendo. As pessoas que dizem que entendem, falou que quando é o Face Instagram, esses 1.856 inscritos no Face, no Instagram, meu grupo de amigos. No YouTube é 165. 2.500 visualizações, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu estou mais tarde, tive uma reunião aqui com nossos pastores, né? Conversa, tratando de alguns assuntos deles, mas estamos abençoados na graça de Deus. Minha irmã, esposa também esteve no hospital, teve que tomar soro, problema na coluna, e assim a vida segue. Com Deus na frente, nós vamos longe. Deus sempre nos guiando, nos dando solução para nossas vidas. Deus está sempre no controle. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus venha falar cada dia conosco. Irmãos, me ajuda a divulgar esse canal, vamos compartilhar para as pessoas. Pedir às pessoas também para inscrever no YouTube. Lá que o José está com acento. Se não der certo, põe o José sem acento, que eu tenho certeza que dá. Você que precisar, que quiser o link, pode pedir que eu passo. Tem pessoas que têm pedido, mas são poucos que pedem. Mas que eu estou vendo, eles estão pedindo, mas não estão se inscrevendo. No YouTube não. Mas graças a Deus por isso. Vamos orar, irmão, para iniciar mais um vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela noite do alimento. Obrigado pela família, pelo ministério que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu pequei e posso estar pecando contra o Senhor, Pai, perdoa-me, Pai. Pai, que o Senhor venha para me dar força, para me afastar de tudo que desagrada ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, fala conosco hoje, Pai. No livro do Êxodo, Pai, capítulo 6. Que não seja minhas palavras, mas seja o Senhor que tem colocando palavras no meio da sua boca. Que o teu Espírito venha falar através de seu servo que aqui está, Pai, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 6 do livro de Êxodo, diz assim: Deus promete livrar os israelitas. Aqui é Deus falando com Moisés, quando Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo de Israel, tirar da escravidão, tirá-la do Egito, onde eles estavam sendo escravizados por 430 anos por permissão de Deus. Deus permitiu para conserto do povo de Israel. E aqui, depois de 430 anos, o povo clama ao Senhor, o Senhor tem misericórdia dele e envia o libertador. Quem diria, irmãos, o libertador de Israel ter sido criado na casa de Faraó? Ninguém diria, ele mesmo não criou, né? Talvez nem o próprio Moisés, que nós vamos ver que ele também teve medo de falar por Israel, a Faraó. Mas ali foi um homem que foi criado como um egípcio, como um príncipe do Egito.
foi criado pela filha de Faraó. Eu creio que aqui, creio não, é Deus agindo em favor do povo dele. Quando o povo do Egito, o Faraó, teve medo dos israelitas, porque estava crescendo muito, quando viesse a guerra voltar contra eles, ele mandou que matasse todos os filhos homens que nascessem a partir daquele tempo. Tudo foi jogado no Nilo, comido por jacaré, por cobra, sei lá por quê. Mas ele queria exterminar todas as crianças a partir daquela data. Eu creio ali que é Deus falando, dando sabedoria a Joquebede, mãe de Moisés, está na Bíblia o nome dela, que fizesse aquela arca, colocasse o menino dentro, que ele ia cuidar da criança. Ali já não era mais os pais biológicos que iriam cuidar, Arão e Joquebede, mas o Deus Todo-Poderoso ia salvar a vida de Moisés, ia, como fez, colocar ele dentro do faraó, dentro do palácio do faraó, para Faraó cuidar de Moisés para o povo de Israel, cuidar a Deus. Eu creio que ali Deus pensou, falou assim, olha, você matou as minhas crianças, então cuida desse aí para mim. Deus não precisa disso, mas fosse de um homem comum, ia falar isso. Você matou todos, mas cuide desse aí para mim. Depois eu treinei para guerra, tudo quanto é tipo de ciência que Deus vai agir. E ele foi criado, Moisés foi criado como um príncipe do Egito. Um soldado guerreiro, filho da filha de Faraó, mas ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser hebreu. Mas Deus cuidou do menino que foi deixado no Nilo para ele se tornar o libertador do povo de Israel. É Deus agindo em favor do povo dele. Nós vemos aqui, Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci meu concerto com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Agora Deus, ele não esqueceu. Quando ele viu o gemido, a súplica, o choro do povo de Israel, ele falou, eu tenho uma promessa com Abraão, com Isaac e com Jacó. E principalmente com Abraão, que era meu amigo, trazer de volta a terra que foi adquirida pela espada de Abraão. Eu tenho promessa para esse povo. Mas eles estão sendo escravizados. Eu vou enviar o libertador. Moisés mata um egípcio e foge. Casa-se com a Midian e casa com a filha de Jetro, Zípora. Quando ali está apacentando, agora ele que era um príncipe, que era um soldado, era um guerreiro, agora ele é um pastor de ovelha. Apacentando o rebanho de Jetro. E é nesse momento, depois de 40 anos que ele sai do Egito, que Deus fala com Moisés na sarça que queima, mas não, no fogo não consome. Aí Deus chama Moisés e manda ele libertar, tirar o povo dele do Egito. Como nós, no dia de hoje,
os homens que Deus chama para fazer a obra dele, ele tem sempre uma desculpa. Eu não posso, eu não dou conta, eu não sei falar, eu estou passando com um problema. Mas a desculpa de Moisés foi essa. Quem sou eu para falar com o faraó? Se os israelitas não me escutarem, imagine o faraó. Não posso falar com o faraó. Você tentou sair de todo jeito de torcer. Eu sou circunciso de lábios, não sei falar. Deus fala com Moisés. Você não sabe falar, é? Então chama Arão, eu vou mandar Arão, seu irmão, ele vai falar para você. Agora, outro privilégio grande que Deus dá a Moisés, que for diante de Faraó, você vai ser Deus. É como se Deus estivesse falando, para essa guerra eu vou tirar umas férias. Você vai me representar. E Arão vai ser o teu profeta. Você vai falar e Arão vai fazer. E assim foi, irmão. Coração do povo de Israel endurecido, escravo. Faraó, contente com os ganhos que não lhe custava nada, era dos escravos. Era um preço bem barato. Salário do escravo, chicote, machucar, açoite mais açoite, cadeias. Era o salário deles, um mantimento bem barato. Esse é o salário dos escravos. Pelo jeito não custava nada para o Egito. O Egito só crescendo, em glória, riqueza demais, e o povo aí escravizado. Mas chega uma hora, assim somos nós, que nós lembramos do que nós fomos, do que Deus é na nossa vida, das percas que nós tivemos. Pois aí agora está chorando pelo que eles perderam na terra de Canaã, quando vieram comprar mantimento no Egito. Assim somos nós, agora nós estamos lembrando como era a nossa vida com Cristo e como é quando nós deixamos Cristo, vamos voltando para o mundo. O mundo nos açoita, nos machuca, nos maltrata. E nós lembramos que quando nós estávamos na presença de Deus, nós estávamos num berço de esplendor. Era muita glória, muita alegria, muita paz. Celeiro farto. Mas se tivesse faltando alguma coisa no celeiro, Deus providenciava um para ajudar no celeiro. Saúde em dias. Deus falando, Deus agindo, Deus operando. Agora nós estamos na escravidão. Não nos resta mais nada a fazer. Só dobrar o joelho para a boca no pó e clamar ao Senhor. Chorar. Assim fez o povo de Israel. Clamou. Quando eles clamam de todo o coração, quando eles rasgam o coração, rasgam a alma e falam com Deus. Derrama seus prantos. Se humilha. Aí Deus fala, eu tenho um concerto com Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho a promessa para a semente dele. Vou enviar Moisés. Moisés tenta se sair de todo jeito, mas não consegue. Foi ele que Deus escolheu, foi ele que Deus chamou. Talvez Deus tenha uma obra a fazer com cada um de nós que estamos aqui. Deus nos chama e a gente tenta se torcer. Sair, jogar para outro, mas Deus escolheu, foi eu, foi você. Se Deus te escolheu, então a obra é tua, você vai fazer. Com choro, com pranto, com perseguição, mas você vai fazer porque a obra é tua. Deus colocou nas tuas mãos. É como, irmão, se você abrir sua igreja, e essa igreja só tem intriga, só tem fuxico, só tem divisão, só tem desagradar do Senhor. E você ali quer consertar, não está se agradando, porque Deus também não está. Agora, como é que vai apaziguar os ânimos nessa igreja?
Como é que vai converter essas pessoas realmente? Se você não tem nenhum obreiro que queira o que possa ajudar. Pega aqueles menores, os mais fracos, explica o caso para eles, vão orar, irmão. Se você não tiver sabedoria, peça a Deus que vai te dar. Tenha fé e chama aqueles obreiros. Você achar que está mais preparado, mais próximo de você. E Deus vai agir. Se a obra é tua, ninguém pode fazer em seu lugar. Se a luta é sua, é você que tem que lutar. Assim, a obra era feita por Moisés. A luta era de Moisés, porque ele já era preparado no Egito. Nas guerras e tudo era preparado. Na ciência. Então, a guerra era dele. Não adianta você querer fugir do que Deus te deu, do que Deus pôs na tua mão. Se você é um pastor, pastoreie. Se você é presbítero, exerce o ministério para presbítero. Se você é diácono, recebe. Exerce o seu serviço, seu trabalho de diácono, de cooperador, de evangelista, de missionário. Mas exerce o trabalho que Deus colocou na tua mão. Se Deus mandar você falar, você fala. Não tenha medo do homem. Deus fala com Isaías que eu vou mandar falar com esse povo, não tema ele, porque são de semblante duro. Mas o que eu puser na tua boca, você fala. Aí Deus age assim com Moisés. Quando Moisés se esquiva de todo lado, Deus fala, você vai falar, você vai tirar meu povo de Israel, eu escolhi você. Eu estou mandando é você. Quantas vezes a gente se esquiva de uma obra que Deus colocou na nossa mão? Nós correndo de um lado para o outro, nos esquivando da obra de Deus. Mas se a obra de Deus põe na tua mão, Ele vai agir em teu favor, você vai fazer a obra. Deus colocou na mão de Moisés tirar o povo do Egito. Como Moisés errou, fraqueou, desobedeceu, ele tirou, mas não colocou na terra prometida. Aí Deus escolhe outro Josué. Então, irmão, Deus, ele age. Ele tirou Moisés, ele matou um servo egípcio e teve que ir para Midian. Deus preparou tudo para ele sair, mas Deus tinha uma obra na vida de Moisés, era voltar para libertar o povo dele. Moisés voltou. Porque Deus queria libertar através de Moisés, o libertador que Deus chamou. Se você tem um ministério, Moisés, se Deus colocou na tua mão, é porque Ele te capacitou. Ele sabe que você é capaz. A palavra de Deus diz que Ele usa os pequenos para confundir os grandes. Então existe um ministério. Cuida para não haver contenda, não haver divisão, não haver intriga. Que o ministério tem que ser lá do ministério que Deus deu. Então, irmão, Deus fez promessa para homens que não estavam nem na terra mais. Fez promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Como partir, Deus falou, quer partir mesmo. O povo quer ser escravo mesmo, deixa ele escravizado, mas não. Nosso Deus não pensa como homem. Nosso Deus não é vingativo. Ele olha com o olho dele, tem a visão dele, não é a nossa. Eles partiram, mas eu tenho uma promessa para eles. E eu vou cumprir essa promessa na vida deles. Moisés vai tirar o povo de Israel do Egito, 40 anos peregrinando pelo deserto. Agora a gente não entende por que a gente não entende. Por que 40 anos no deserto, sendo que os historiadores falam que 11 dias saía de um lugar e estaria no outro. Porque murmuraram. Aqueles mais velhos, de 21 anos acima, quando eles foram olhar, ver a terra, espiar para ver como era, eles amaldiçoaram a terra, amaldiçoaram em si mesmo.
Eles profetizaram que ia morrer no deserto. Cuidado que você profetiza na sua vida, na sua família. Porque eles profetizaram que ia morrer, morreram todos. Só as crianças entraram. E Deus cuidando. Ia morrendo os mais velhos, os mais novos ia crescendo, se tornaram homens de guerra. E conquistaram a terra de Canaã novamente. Terra que era por eles por direito, que Deus deu a Abraão e para a semente dele. Você, meu irmão, minha irmã, você tem uma promessa de Deus. Se coloque na posição que ela vai se cumprir. Do versículo 12 até o 27, fala da genealogia de Rubem, Simeão e Levi. Rubem, filho mais velho de Abraão. Simeão, o segundo, Levi o terceiro. Levi foi a tribo de Levi, os levitas tomavam conta da arca, tomavam conta do sacerdote. Rubem, primogênito de Moisés. Simeão, se não me engano, é o terceiro. Eu não vou falar a certeza. Levi, que deu origem aos levitas, aos tocadores de harpa, aos cuidadores da arca, nas guerras eles iam na frente com a arca. Deus escolheu os levitas, qual Deus não deu herança na terra. Tudo que era para Deus, o dízimo era tudo para os levitas. Ovelha, gado, carne, tudo era para os levitas. Deus trabalha, irmão, do jeito dele, não do jeito nosso. E aqui dá a genealogia do filho de Rubem, de Simeão e Levi. Deus mostrando para nós que nada nesse mundo, que nem o nome de nenhum de nós está esquecido. Talvez Rubem, Simeão e Levi, talvez ele ainda era novo, muita gente tinha esquecido dele. Eles foram levados dessa terra, mas a memória deles está na Bíblia. Deus está mostrando a nós que Ele não desconhece nenhum de nós, que nosso nome está na mão dEle. Os levitas são homens importantes para o Senhor, homens que cuidaram da vida espiritual do povo. Hoje você tem um chamado, meu irmão, de cuidar da vida espiritual. Mas eu vou te falar uma coisa em nome do Senhor Jesus. Não tente cuidar da família das pessoas, nem cuidar da vida particular dele, cuide só da vida espiritual. Só o que Deus te mandar. Conheço muitos pastores que estão sendo envergonhados porque quer cuidar da família, quer administrar a casa dos membros da igreja. Cuide somente do que Deus te mandou cuidar. Da arca, da igreja. Lá fora, meu irmão, vai tratar com Deus. Se você sabe alguma coisa, aconselha. Dê força. Mas pode ter certeza que se errar lá fora, vai tratar com o próprio Deus. Versículo 28, 29 e 30. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, que quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo, falou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor, eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Aqui quando Deus manda Moisés falar, o Faraó ele tentou se esquivar de todo jeito. Mas Deus falou, você vai. Foi eu que te chamei, eu estou mandando você. Quando Deus te escolhe para uma obra, meu irmão, não adianta correr, porque Deus chamou por você. Ele colocou a obra na tua mão. Se é para você ir orar para uma pessoa, vá. Não se esquiva, não. Se é para você dar um recado, vá. Não se esquiva, porque a obra é você, para você. Deus escolheu.
Deus te amou foi você. Se foi para tomar conta do ministério, da igreja, vá, porque Deus colocou na tua mão. Eu não falo como os pastores de hoje, tem muitos pastores que têm abrido a igreja aleatoriamente. Deus não mandou, Deus não falou com ele, mas ele sentiu o desejo no coração de abrir uma igreja. Abre, então cuide. Se esse for o seu próprio, cuide do rebanho. Cuide das tuas ovelhas que você ganhou, você buscou. Mas eu quero falar com você que está pastoreando, que vai pastorear. Não tente esvaziar um aprisco para encher o teu, não. Deus não está nesse negócio, não. Paulo fala que ele não evangelizou em campo de outro para não pegar o rebanho de outro. É mais ou menos isso que Paulo fala. Para dizer que semeou em campo alheio. Onde Jesus plantou, Paulo não semeou. Onde Pedro plantou, ele não foi lá. Então, onde o pastor da outra igreja, ou o padre de outra congregação, pastoreou, não vai tentar tirar os ovelhas do aprisco dele, trazer para a tua, não. Vai causar contenda entre o povo de Deus. E talvez as ovelhas que você pegar ali, naquele outro aprisco, ela não vai se adaptar com o teu aprisco. Talvez o outro tenha mais calor, o seu é mais frio. Talvez o outro é mais frio, o seu é mais quente. Tem mais calor. Talvez lá na outra tinha profecia, na sua, no seu não tem. Então, cuidado, irmão. Não esvazia o curral do ovelha para encher o teu curral, não. Você é pastor para você buscar as suas ovelhas. Você é pastor para granjear almas, para buscar ovelhas perdidas. Com isso eu quero dizer que você não pode chamar um cristão para congregar com você, pode. Se ele não estiver congregando, se ele não tiver nenhum ministério, se ele não tiver um chamado, se ele está fora da igreja, pode. Mas se ele está congregando, deixa ele lá, meu. Não causa contenda entre os irmãos, não. Que mais o Espírito Santo vai falar no meio do teu coração. Continue orando para o irmão Jorge, para que Deus me dê entendimento da palavra dele. Vamos orar, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, Pai. Mais um vídeo, Pai, se eu permite eu orar. Pai, eu coloco, Pai, cada um dos teus filhos, das tuas filhas, mas nas tuas mãos. Apresenta a nossa necessidade, Pai, as nossas dúvidas, Pai. Apresenta, Pai, as portas que teus filhos estão pedindo para abrir, as enfermidades que estão pedindo para o Senhor curar. Pai, o Senhor sabe o que teus filhos têm passado, o que eles têm pedido, Pai. Ajuda, Pai, cura, restaura, livra, salva, Pai. Dá força, Pai. Quebra esse jugo que está oprimindo seus teus filhos, teus filhos, Pai. Pai, faz o mover do Espírito sobre a vida de cada um de nós que estamos sobre essa terra, Pai. Pai, eu apresento cada um dos teus filhos, Pai, que está pedindo problema, pedindo oração, Pai. O Senhor conhece o caminho de cada um de nós, Pai. Dê força à tua filha, Pai. Pai, tira, Pai, essa cura do adversário da vida da tua filha, Pai. Para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Tenha uma boa noite de repouso. Hoje, terça-feira. Agora também eu vou repousar, que eu estou meio cansado hoje, não sei o que foi. Talvez a reunião foi muito longa, foi cansativa para mim. Que Deus abençoe. Me ajude a divulgar esse canal, compartilhe com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus patrões, todos que você achar que deve compartilhar. Compartilhe. E se você sentir desejo, vai lá no sininho do YouTube e ative lá também. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.